Ei, você tem 10 minutos? Então senta que o vídeo vai começar. O assunto hoje é propagação de sinais em comunicação sem fio. A comunicação sem fio depende da propagação de ondas de radiofrequência do transmissor para o receptor. Infelizmente, o sinal começa a se degradar assim que sai da antena transmissora. Nesta apresentação, vamos explorar os modelos básicos de propagação de sinais. Vamos estudar o modelo de perdas no espaço livre e como ele se compara a outros fatores como reflexão, difração e zonas de Fresnel. Também vamos examinar os modelos de propagação estatística. Nossos objetivos de aprendizado são: descrever os modelos básicos de propagação e o de perda no espaço livre. Comparar os modelos com reflexão na superfície terrestre, com difração, zonas de Fresnel. Ilustrar os modelos de propagação estatísticos. Comunicação sem fio e degradação de sinais. A comunicação sem fio funciona por meio da propagação de ondas de radiofrequência enviadas por um transmissor a um receptor. Ao sair da antena transmissora, o sinal já inicia sua degradação devido a diversos fatores de interferência. Qualquer objeto pode refletir, difractar ou refractar a energia do sinal, criando caminhos múltiplos entre a antena de origem e a de destino, cada um com um atraso diferente. Essa degradação do sinal é um desafio importante a ser considerado no design de sistemas de comunicação sem fio. Primeira perda de potência do sinal. O sinal começa a se degradar assim que sai da antena transmissora. Objetos no caminho refletem, difratam ou refratam a energia do sinal, criando múltiplos caminhos. Isso resulta em uma perda de potência do sinal recebido na antena de destino. Essa perda de potência é um desafio fundamental na propagação de sinais sem fio. 1.b Fatores que afetam a propagação. Os principais fatores que afetam a propagação de sinais sem fio são reflexão, refração, difração, absorção, difusão e espalhamento, ruído e interferência, e desvanecimento. A reflexão ocorre quando o sinal é refletido em obstáculos maiores que o comprimento de onda. A refração acontece quando o sinal muda de direção ao passar por meios de densidades diferentes. A difração faz com que o sinal mude de direção ao passar por fendas ou orifícios. A absorção causa perda de potência devido ao meio ambiente e obstáculos físicos. A difusão e o espalhamento alteram os campos elétricos e magnéticos devido a obstáculos. O ruído e a interferência dificultam o reconhecimento do sinal. O desvanecimento é causado pela soma destrutiva de sinais que chegam por múltiplos caminhos. 2. Modelos de propagação. A propagação na superfície da Terra, também conhecida como propagação por onda de terra, ocorre em frequências abaixo de 2 MHz. Esse tipo de propagação segue o contorno da Terra e pode alcançar grandes distâncias, além do horizonte visual. A propagação por onda espacial acontece na faixa de frequência de 2 a 30 MHz. Nesse caso, os sinais são refletidos pela camada ionizada da atmosfera superior, a ionosfera, de volta para a Terra. Já a propagação por linha divisada, ou LOS, Line of Sight, é necessária para frequências acima de 30 MHz que não são refletidas pela ionosfera. 2.b Propagação na superfície da Terra. A faixa de frequência utilizada neste tipo de propagação é menor que 2 MHz. A característica principal é que a onda eletromagnética segue o contorno da Terra, permitindo a propagação a grandes distâncias, além do horizonte visual. Isso acontece porque a onda induz uma corrente na superfície terrestre, diminuindo a frente de onda perto da Terra. Um exemplo de aplicação desta técnica de propagação é o rádio em 2.c Propagação por onda espacial. A propagação por onda espacial ocorre na faixa de frequência de 2 a 30 MHz. Os sinais são refletidos pela camada ionizada da atmosfera superior de volta para a Terra. Isso permite que um receptor capte o sinal a milhares de quilômetros de distância do transmissor. Um exemplo de aplicação dessa tecnologia são os rádios amadores. 2.d Propagação por linha divisada, LOS. A propagação por linha divisada, LOS, é necessária para frequências acima de 30 MHz que não são refletidas pela ionosfera.
Essa forma de propagação não requer espaço completamente livre de obstáculos entre transmissores e receptores. No entanto, a capacidade de transmissão através de obstáculos se degrada com o aumento da frequência. Portanto, a propagação LoS é importante para aplicações que precisam de frequências que não são refletidas pela ionosfera, como comunicações de linha divisada. 2. De modelo de perda no espaço livre. O sinal sem fio sempre se dispersa com a distância, perdendo potência ao longo do caminho. Quanto mais distante a antena transmissora estiver da receptora, menor será a potência do sinal recebido. A perda de espaço livre é a relação entre a potência irradiada e a potência recebida pela antena. A equação de Fries determina essa perda de espaço livre e é a base para entender quanto de sinal se perdeu durante a transmissão. 2. E equação de Fries e suas variações. A equação de Fries é a base fundamental para entender a propagação de sinais em sistemas de comunicação sem fio. Ela relaciona a potência recebida, PR, com a potência transmitida, PT, levando em conta o ganho das antenas, GT e GR, e a distância, D, entre elas. Existem algumas variações importantes dessa equação. A equação original, que inclui os termos de ganho de antena e a relação com o comprimento de onda, lambda. A equação de perda de percurso, PS-LOIS, que depende apenas da distância e da frequência, F. A equação reescrita, que separa os termos de ganho de antena da perda de percurso. A versão em decibéis, que é muito útil para cálculos e análises em sistemas de RF. Cada um desses formatos tem suas próprias aplicações e vantagens, dependendo do contexto do problema. 2. Reflexão, difração e zonas de Fresnel. A reflexão ocorre quando um sinal eletromagnético encontra uma superfície grande em relação ao seu comprimento de onda. A superfície da Terra é a fonte mais significativa de reflexos nas ligações terrestres. A difração acontece quando uma onda de rádio encontra um corpo impenetrável grande. As ondas se propagam em diversas direções, usando a borda como fonte, permitindo que os sinais cheguem ao destino mesmo sem caminho desobstruído. As zonas de Fresnel são elipsoides que consistem em todos os pontos onde a diferença de comprimento do caminho é n2. A primeira zona de Fresnel, sempre que possível, não deve possuir obstáculos para uma propagação em condições de espaço livre, LoS. 3. Modelos de propagação estatísticos. Nesta imagem, apresentamos uma comparação entre os principais modelos de propagação estatísticos utilizados em redes móveis. Cada modelo possui características específicas em relação à faixa de frequência, altura das antenas, distância de cobertura e tipo de célula. O modelo Okumura-Ata é adequado para frequências de 0,5 a 1,5 GHz, com antenas base acima de 30 metros e móveis de 1 a 10 metros, cobrindo distâncias de 1 a 10 km em macrocélulas. O modelo Koch 231-ATA é uma extensão do Okumura-Ata, cobrindo frequências de 1,5 a 2,0 GHz, com antenas base de 30 a 200 metros e móveis de 1 a 10 metros, em distâncias de 1 a 20 km em células médias a macrocélulas. O modelo Koch 231 Wolfisch-Kegami é adequado para frequências de 0,8 a 2 GHz, com antenas base de 4 a 50 metros e móveis de 1 a 3 metros, em distâncias de 0,2 a 5 km em microcélulas a células pequenas. O modelo ERSEG é utilizado em 1,9 GHz, com antenas base de 10 a 80 metros e móveis de 2 metros, em distâncias de 0,1 a 8 km em macrocélulas suburbanas. O modelo ERSEG modificado é uma variação do ERSEG, cobrindo frequências de 1,9 a 3,5 GHz, com antenas base de 10 a 80 metros e móveis de 2 a 10 metros, também em macrocélulas suburbanas. Terceira aplicação dos modelos de propagação. Os modelos de propagação são fundamentais para o planejamento de redes sem fio. Eles ajudam a determinar a cobertura e a qualidade do sinal na área de atuação. Permitem prever a intensidade do sinal em diferentes pontos, considerando fatores ambientais. Auxiliam na otimização do posicionamento das antenas e configuração dos parâmetros de transmissão.
Ajudam a identificar e mitigar possíveis fontes de interferência entre células ou sistemas. Com esses modelos, é possível melhorar significativamente o desempenho geral da rede. Então, agora nós vamos resumir. Pegue o lápis e papel. Modelos de propagação. Estudamos os modelos básicos de propagação, na superfície da Terra, por onda espacial e por linha divisada, luz. Esses modelos fornecem uma base para entender como os sinais se propagam em diferentes ambientes e como os fatores ambientais afetam a propagação. Perda no espaço livre. Analisamos o modelo de perda no espaço livre e a equação de Friis, que determina a perda de sinal durante a transmissão. Essa perda é diretamente proporcional ao quadrado da distância entre o transmissor e o receptor e inversamente proporcional ao quadrado da frequência de operação. Fenômenos de propagação. Abordamos os fenômenos de reflexão, difração e as zonas de Fresnel, que afetam a propagação dos sinais. A reflexão ocorre quando os sinais se refletem em objetos, como edifícios ou montanhas, enquanto a difração permite que os sinais contornem obstáculos. As zonas de Fresnel representam áreas ao redor do caminho direto entre o transmissor e o receptor que influenciam a qualidade do sinal. Modelos estatísticos. Apresentamos diversos modelos de propagação estatísticos, como Okumura-Ata, Koch 231 e Erseg, e suas aplicações em diferentes cenários de comunicação sem fio. Esses modelos consideram fatores como o tipo de ambiente, a frequência de operação e a distância entre o transmissor e o receptor para fornecer previsões mais precisas da perda de sinal. Legal, não é? Agora baixe o material escrito no seu ambiente virtual e aprenda um pouco mais. Espero que você tenha gostado e lhe vejo no próximo vídeo.